E aí a gente tem o padrão do que é, ou qual a razão da bênção de Deus. O que é bênção, gente? Bênção é, você vai viver a sua vida com uma força extra de Deus para as coisas darem certo. O que é maldição? Você vai viver a sua vida com um peso extra de Deus para as coisas darem errado. O que é nem ter bênção nem maldição? Você vai viver a sua vida. Então a Bíblia apresenta para nós 3 formatos de vida que a gente pode ter. Você pode só viver. Você pode viver com um peso extra, carregando um peso a mais. Você pode viver com uma ajuda extra, tendo uma ajuda a mais. Então, basicamente, esses são os conceitos de bênção e de maldição. E uma outra coisa importante, o diabo não amaldiçoa pessoas. Quem amaldiçoa pessoas? Deus amaldiçoa pessoas. Só Deus autoriza uma maldição. Só Ele permite isso acontecer. Ele pode ser o instrumento de Deus para amaldiçoar uma pessoa. Tipo Jó. Ele precisa que Deus autorize aquilo para acontecer. E esse é o grande dilema. Vamos abrir lá em 2 Samuel. 2 Samuel. Capítulo 24. E 1 Crônicas, capítulo 21. Então, é aqui que a gente vai entender 2 Samuel 24. 2 Samuel 24. 2 Samuel 24 é a história do censo. Quando Davi levanta um censo e por causa disso vem uma praga que mata um monte de gente. Por conta do pecado ali que Davi comete. Alguém leu o versículo 1? 24. Mais uma vez irou-se o Senhor contra Israel e incitou Davi contra o povo, levando-o a fazer um censo de Israel e de Judá. Então quem que incitou Davi? Deus. Vamos abrir então 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 21. De versículo 1. 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1. O que está escrito lá? Contra Israel e incitou Davi a levantar o censo de Israel. Quem que incitou Davi? Satanás. Mas Deus deve ter permitido. Exatamente. Esse é um dos textos que as pessoas às vezes leem e falam assim, tem contradição na Bíblia. Porque lá em 2 Samuel diz que Deus incitou Davi, e aqui em 1 Crônicas diz que Satanás incitou Davi. Então, onde é que está a resposta disso aqui? Vamos abrir lá em 1 Reis. 1 Reis, capítulo 22. Alguém lê para mim o versículo 19 até o versículo 23. 1 Reis, capítulo 22, do versículo 19 ao 23. Um momento que Deus quer amaldiçoar um sujeito. Quem lê para mim, por favor? Micaías prosseguiu. Ouve, pois, a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele. Então ele está vendo o céu, ó. Ele foi lá e viu como é que estava acontecendo um troço no céu. À sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor: quem enganará Acabe para que suba e caia em Ramote Gileade? Então ele está falando com quem? Com os espíritos, anjos e demônios. Segue. Um dizia desta maneira e o outro de outro. O que Deus queria fazer? Enganar Acabe, amaldiçoar um rei mau que existia em Israel. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: com que? Respondeu ele: sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor:
tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze-o assim. Então isso aqui é o que vai explicar para a gente o que acontece nesse texto. Lê o 23, caso favor. Eis que o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. Então, isso aqui, vamos voltar lá no capítulo 12 de Gênesis, isso aqui vai mostrar para nós essa ideia de como é que funciona esse negócio de bênção e maldição. Então, até quando é o diabo que está fazendo uma coisa, quando é um demônio que está fazendo alguma coisa, ele só faz isso por intermédio da aprovação de Deus. Então, Deus não permite que uma pessoa seja amaldiçoada aleatoriamente ao seu conhecimento. De forma alheia ao seu conhecimento. Ele sabe o que está acontecendo. Então, quando ele chega aqui no versículo 2 e fala para ele, você vai ser uma bênção, vamos voltar lá agora no capítulo 12, então, de Gênesis, versículo 3, ó. Olha o que Deus fala aqui, ó. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Aí eu acho interessante, às vezes, que as igrejas, tem igreja que vai fazer quebra de maldição. Mas como é que você vai fazer uma quebra de maldição que Deus colocou a maldição na pessoa? Você é mais forte que Deus? Você vai fazer um negócio mais forte do que Deus? Aí quando você vai ver como que é o processo da quebra de maldição, ele fica repreendendo o demônio, expulsando o demônio, falando que o demônio que fez isso, o demônio que fez aquilo, mas não foi o demônio que fez aquelas coisas. Por isso que a Bíblia diz que a única forma de haver quebra de maldição é se a pessoa se converter e passar a obedecer a Deus. Isso é quebra de maldição. Só que a gente às vezes pega das religiões animistas, Umbanda, Candomblé, Espiritismo, as bruxarias europeias e não sei o quê, a gente vai jogando essas experiências religiosas para dentro do cristianismo, que tem que fazer um ritual, tem que fazer um não sei o quê, tem que mexer nessas religiões, às vezes fazer ali um sacrifício da galinha, pipoquinha, ou não sei o quê, fazer um esquema, né? Aí o pessoal não vai lá, não estuda a Bíblia, aí eles vão lá e pegam dessas coisas e falam assim, não, então a gente tem que colocar um óleo na cabeça da pessoa, tem que fazer uma água benta, tem que fazer uma rosa ungida, tem que fazer não sei o quê. Vai criando uns amuletos como se nós tivéssemos a capacidade de quebrar uma maldição, porque eu vou tirar uma ação do demônio. Mas a ação, se há uma ação, a ação ela foi autorizada por Deus. Por isso que a Bíblia não fala sobre quebra de maldição nessa perspectiva. A Bíblia sempre traz quebra de maldição com você precisa se converter e obedecer a Deus. Porque se você fizer isso, Deus te abençoa. E aí as coisas vão revertendo. Não é uma mandinga, não é um ritual, não é um subir no monte e tocar um fogo, não é. É conversão e obediência. E aí ele vira para Abraão e fala para Abraão, eu abençoarei quem te abençoar e eu amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Mas aí vem uma outra questão que é muito importante da gente entender a respeito de bênção. E olha só, gente, por que é interessante isso aqui? Porque o Gênesis ele está lançando bases teológicas para toda a Bíblia, para a gente entender como que as coisas vão funcionar, qual que é o padrão da ação de Deus. Como é que termina o versículo 3? Última frase do versículo 3. Em que serão benditas todas as famílias da terra? Qual que é o propósito de Deus abençoar uma pessoa? Exatamente. Sempre. Sempre. Deus nunca abençoa alguém para que essa pessoa fique desfrutando indefinidamente da bênção. Nunca. Se Deus decide te abençoar, é para que você abençoe outras pessoas. Você vai desfrutar da bênção? Claro, você pega o carona no negócio ali. Sua vida melhora, é bom para você. Mas o objetivo não é ser bom para você. Ser bom para você é um efeito colateral do que está acontecendo.
Por isso que a Bíblia inteira vai ficar brigando com as pessoas que por alguma razão retinham a bênção para outros e começavam a querer viver aquilo para eles. Gostou desse vídeo e gostaria de saber mais sobre o nosso seminário? Nele você aprenderá ferramentas práticas de liderança e aconselhamento, teologia aprofundada a partir de uma perspectiva judaico-cristã que se aproxima muito mais do contexto original onde a Bíblia foi escrita do que qualquer outra tradição cristã contemporânea. E ainda conhecerá tudo o que há de mais atualizado sobre apologética, aprendendo a responder questões difíceis sobre a fé cristã, articular ciência e Bíblia e interpretar as ideologias dos nossos tempos. Aqui na descrição você encontra um link com mais informações. E não se esquece de se inscrever no canal e deixar a sua curtida aqui nesse vídeo.